Bem, galera, estamos de volta e continuamos aqui com o Ricardo, aqui nesse bloco do programa Estilo Radical. Hoje um programa super diferente, né? Você que morou há muitos anos em Cabo Frio, hoje, agora, retornando para Teresópolis, e o que você está percebendo da cidade? Bom, eu fui para Cabo Frio, mas deixei aqui a família. Deixei meu pai, familiares da minha mulher, então eu não abandonei Teresópolis e fui para Cabo Frio. Eu tinha lá um determinado tipo de trabalho, que era realizado mais aos fins de semana, era um negócio da família, era uma posada, ainda, né? A posada, mas eu estava aqui invariavelmente 15 dias, e na época que desde que papai adoeceu, eu passei a vir com muita frequência. Eu não vou tecer uma comparação entre as duas cidades, né, para ver como eu me encontrei, como estava Teresópolis quando eu saía, quando eu voltei. Teresópolis eu vejo que tem um potencial fantástico no sentido turístico. É uma cidade muito boa para quem quer estudar, com facilidade de moradia, bons restaurantes. A população mesmo oriunda de Teresópolis é uma população muito bacana. E o que ela precisa é de que os empresários da cidade são espetaculares. Aliás, a cidade anda bem, por isso que tem grandes e bons empresários. É preciso apenas que o governo, as autoridades, né, deixem os empresários trabalhar, olhem por essa parte da cidade, vejam o turismo também e a educação como dois pontos, né, duas vocações da cidade, e trabalhem no sentido de que todas essas vocações possam acontecer, todas essas qualidades possam ser enaltecidas. Não deixar só para lá, porque muita coisa o empresário não pode fazer, o empresário se esbarra em uma série de dificuldades. Então é necessário que os governantes entendam isso e que cada um pense que cada vez que passam por uma administração, deixem uma marca importante, uma marca registrada. Então Teresópolis sofreu muito nesses 2 anos. Uma coisa que entristeceu a gente, duas chuvas fortes, mas aquela primeira tragédia lá que aconteceu foi uma coisa que fez muita gente chorar. Não, foi uma coisa muito pontual, foi um fenômeno que aconteceu naquele lugar. Aquilo não vai acontecer toda hora, mas arranhou bem, né, o coração do teresopolitano, que não gostou de ver aquilo. Eu, de longe, eu fiquei aflito com aquilo, não poderia vir. Vim para ver, vim para constatar o que eu poderia fazer, mas foi uma coisa muito séria. Não é qualquer cidade que sofre uma situação daquela, e Teresópolis está dando a volta por cima disso. Mas tem que se continuar a tratar Teresópolis com o carinho que ela merece. Essa é a minha visão. Agora, falando em visão, né? Você teve um programa chamado Visão Política até aqui em Teresópolis, né? Não era um programa de entrevista, assim como a gente está fazendo, mas era um programa, uma coisa que você gosta, né, de fazer, né, Ricardo? Olha, eu sempre fui uma pessoa extremamente envergonhada, por incrível que pareça. E você também, até a gente brincava muito com o papai e com você no colégio você era muito envergonhado, não era uma pessoa daquela extrovertida. E não foi a nossa surpresa ver você fazer um programa de televisão tão bem visto, tão conhecido, tão importante. Ali naquela situação, na verdade, eu não abri o programa, né? Eu não iniciei o programa. O programa já vinha com outro apresentador e eu fui até ser entrevistado no programa, e o William e a Eliana, que foram muito bacanas comigo, nesses intervalinhos que a gente agora teve um intervalo, tomamos um cafezinho, uma água, eles chegaram: escuta, você não quer apresentar o programa, porque parece que o apresentador não vai poder ficar, enfim, um assunto deles. Eu falei: não, eu não vou fazer isso, não vou conseguir. Não, mas experimenta e tudo, eu queria falar até sobre um determinado assunto, isso era o William, que me chateou aqui um pouco. Você me entrevista e eu vou falar agora aqui. Eu fiz essa brincadeira com ele. Enfim, insistiram e eu fiz o programa. Vou dizer, no início eu me senti um pouco desconfortável. Mas como era gravado, não é? Se eu falasse alguma coisa errada, podia refazer, não iria passar uma vergonha tão grande. E a grande mágica do programa foi que eu passei, inicialmente, a entrevistar as pessoas que eu conhecia bem, não é?
pessoas que eu já tinha uma facilidade no trato, quase que diário. Então, eram educadoras, pessoas que eu prezo muito. Ficou mais fácil fazer essa entrevista, que tinha algumas entrevistas ali que eram pesadas, você tinha que ir para lá com conhecimento daquilo que você estava fazendo. Mas depois ficou uma coisa mais suave de fazer e eu fiquei muito feliz porque era a minha forma de homenagear Teresópolis, porque você pode ver, eu tenho todas as entrevistas gravadas comigo. Todas as pessoas que participaram da entrevista comigo, ou faziam na época, ou fizeram por Teresópolis coisas importantes. Então eu passei a ver o programa como uma homenagem às pessoas que deram o seu quinhão de alguma forma para engrandecer a cidade. E fiquei muito feliz por isso. Eu tive os outros compromissos lá na cidade, em outra cidade, tive que abrir mão do programa. Hoje ainda tem, escuta, você não vai fazer, mas não sei se caberia agora e não sei se eu teria quem me assistisse. Mas na época foi uma coisa legal, conviver com aquele pessoal da televisão, um ambiente novo, isso é sempre muito bom, né? Vamos fazer um convite, né, para o Ricardo, para ver se ano que vem a gente faça pelo menos um programa por mês, né, juntos, né, Ricardo? Quem sabe? Fazendo, porque você gosta de viajar também, né? E você curte moto? Eu só ando de moto, né? Eu aos 11 anos de idade, depois de tanto perturbar o papai e andar na garupa da moto dos outros, ele resolveu me dar a minha primeira moto, presente, que era uma Veloso Alex. Uma Veloso Alex, todo mundo conhece, na época do início do motociclismo, era uma bicicleta reforçada com um motor na frente. E de lá para cá nunca mais deixei de ter moto. Muitas vezes fui até mal interpretado por isso, que existem aquelas pessoas que quando querem falar mal, qualquer coisa serve. E não, um playboy que anda de moto, não, absolutamente. Moto eu escolhi como meu meio de transporte. Hoje no Brasil vende-se uma infinidade de carros, mas não se faz estrada para os carros. Então se a gente hoje tem que ir para um lugar ou para o outro, se não for de moto, você não consegue chegar a tempo, você se estressa no trânsito e não acha estacionamento. Então, sim, eu tenho uma moto como meu meio de transporte, tenho carro também para levar a família e vamos de moto. Não sei se eu vou estar andando tão bem quanto você, mas você vai mais devagarinho, eu vou atrás de você e a gente faz o trabalho, faz uma pauta bacana e vamos ver se eu posso contribuir com alguma coisa. Se for muito pouco, porque o teu programa é muito bom. Não, mas o Ricardo, ele fala muito bem e vai ser sempre um prazer, né, tê-lo no nosso programa aí, porque é uma pessoa esclarecida, uma pessoa inteligente e que pode também nos beneficiar explicando sobre as cidades, né? Você que sempre acompanha teu pai que sempre foi um viajante, né, amante de viagem, então acho que ele poderia estar me acompanhando, né, Ricardo? Porque ele adorava viajar. Viagem com ele. Foi uma oportunidade que talvez não tenha aparecido, mas viajar com o papai era uma coisa. Você viajava 2 vezes. É porque ele era animado, ele conhecia tudo, ele fazia questão de te levar nos pontos mas não era aquela coisa chata, ele era um professor de história. Então ele no caminho, ele já leu tudo que ele ia visitar, ele já ia te passando, você te convidava a descobrir coisas e tudo. Então a viagem com ele era uma viagem muito boa de ser feita. Agora, Ricardo, tua mãe, vamos voltar aqui um pouquinho no tempo, a professora Marília, né? Ela foi uma pessoa muito importante para a cidade, para a escola. Foi uma pessoa que educou muita gente e todos nós temos ela no coração até hoje e fica aquela saudade, né? Nós falamos há pouco da venda do colégio, como é que ela foi feita e tudo. Todo mundo, as pessoas que eram mais próximas da família sabem que realmente o papai era aquela pessoa exclusiva, aquela pessoa competitiva. E a mamãe sempre por trás dando todo o suporte para ele. Nós já falamos isso até numa outra entrevista, né? A última entrevista que você fez com ele. A mamãe, no final de 95 para cá, se tornou uma pessoa muito importante dentro da educação, dentro da estrutura familiar principalmente. E ela deixou uma lacuna muito grande. Eu convivia com ela muito, não dormia sem ligar para ela todo dia. Então, naquele momento também,
em que a gente talvez tenha acelerado a negociação com a escola, eu diria que a falta da mamãe fez acelerar mais, entendeu? Eu não estava bem. Foi uma falta muito grande para funcionários, foi difícil de ultrapassar aquilo, e aquilo nos entristeceu muito, papai também. Ele já não estava mais em condições de voltar para o colégio devido às atribulações que ele tinha, então a gente resolveu, escuta, olha, a gente nunca fez besteira, vamos então dar uma diminuída um pouco nas nossas responsabilidades e vamos começar de novo e fazer a coisa devagarinho, dentro de um outro patamar. Foi isso que aconteceu. Então a mamãe foi uma pessoa muito importante na cidade, na Secretaria de Educação, no Sindicato das Escolas. Era uma pessoa que ela tinha a capacidade de resolver conflitos de qualquer natureza. Ela tinha uma forma própria, ela ia no cerne da questão, resolvia de uma forma prática, objetiva. E quando ela não conseguia resolver, ela virava, olha, tem coisas que a gente não consegue resolver, então vamos aprender a conviver com elas. Porque tem coisas que têm solução, outras têm, mas não agora, e outras não vão ter nunca. E ela também trabalhava na própria pessoa, como amiga. A sala dela era praticamente um consultório de terapia. Então ela foi muito querida, ela participou de muitas ações grandes de pessoas importantes na cidade e deixou uma lacuna muito grande na família, muito grande, você não faz ideia. Papai deixou também, mas a mamãe, o braço dela era muito grande, ela estava presente em tudo, todo mundo que vinha a Teresópolis tinha que falar com ela, tinha que perguntar para ela, perguntar o que ela achava, não é? Então ela estava mais presente, ela via que determinada pessoa, poxa, eu senti ele aqui hoje mais triste, o papai já não tinha essa percepção. Eu pedi ajuda a ele, ele ia lá, ajudava e tudo, mas você viu que ele estava um pouco triste com o seu... Não notei, porque o papai era meio desligado nesse ponto. Eles se completavam e sim, foi uma pessoa muito importante para a cidade, para o SEM e para a minha família.